Bom, como nós sempre comentamos, o escritor deve estar sempre escrevendo, né? Sempre buscando o seu desenvolvimento. E para isso, a gente apresenta de vez em quando os exercícios, e é o que nós vamos fazer hoje, né? E esse exercício, a gente brincou que fala mesma história, outro gênero literário, né? Qual é o ponto? E essa é uma coisa muito interessante, porque os exercícios são legais, que eles ajudam você a melhorar o seu nível de escrita, ajudam você a descobrir o seu estilo, né? E a ter ideias, e que é o ponto desse exercício, inclusive, né? Por que a gente fala mesma história, outro gênero literário, né? A ideia desse exercício é você pegar uma história, né, ou uma ideia de um determinado gênero literário, né, e colocar em outro. Então, você fala assim, eu vou pegar por exemplo, alguém sendo levado a um hospital, né, que é uma história típica de drama de medicina, e falar, eu vou colocar na Idade Média, eu vou colocar na Renascença, eu vou colocar no futuro próximo, lá numa ambientação meio steampunk, numa ambientação meio cyberpunk, né? Então, você vai ver como a história muda, se você mudar, de repente, quando a história está acontecendo, né? Ou o gênero da história, inclusive até quando a história está acontecendo, é a mudança de gênero, que seria, por exemplo, uma ficção histórica, né? Se a gente colocar só no futuro ou no passado, ou se a gente colocar dentro de fantasia, a gente vai mudar, né, para de repente uma fantasia. Ou de repente dois policiais perseguindo um ou mais marginais. De novo, é uma aventura policial típica, né? Agora, e num futuro próximo, como seria? Né? E num passado, como seria a mesma cena numa fantasia medieval, né? Então, assim, você muda o conceito, né? Então, o que eles roubaram, quer dizer, tudo isso você tem que pensar e criar uma história totalmente diferente por estar fazendo a mesma coisa, de repente, em outro gênero literário, né? Não, ainda dentro do policial, por exemplo, um grupo de comparsas planejando um roubo, né? É aquela coisa típica, tipo Sete Homens e um Segredo, né? E se fosse na Idade Média? E se fosse, né, numa fantasia medieval? E se fosse no futuro? Né? Ou, por exemplo, os policiais perseguindo os marginais? E se de repente você colocasse isso num space opera? Né? Os policiais estariam... seria uma perseguição de naves? Então, percebe como a coisa pode... cria uma história totalmente diferente, né? Esse é o ponto desse exercício, né? Você vai pegar, né, uma ideia, né, ou uma história, né, ou uma história básica e desenvolvê-la, né, ou desenvolver... Na verdade, a gente tem dois pontos. Você pode simplesmente desenvolver a estrutura, né, ou, se você quiser escrever, de repente um conto, uma noveleta ou até um romance, você simplesmente escreve, né? Uma noveleta e um romance dentro do gênero literário que você está acostumado, né? Então, por exemplo, você fala assim, eu vou fazer uma história de espionagem, mas de repente em ficção científica, de repente de uma ambientação cyberpunk, ou de repente num período histórico como as Cruzadas, como a Guerra das Rosas, né? Então, assim, dá uma história totalmente diferente, quer dizer, dá uma história, coisa que você diz, nossa, né, poxa, que ideia interessante, exatamente esse é o ponto, né? Um exercício que pode até criar um livro novo, né? E para você dizer, e para você perceber como isso não é uma coisa normal, tá? E na verdade Hollywood faz muito, né? O filme Sete Homens e um Destino, né, que é um filme de faroeste, em que 7 pistoleiros desempregados são contratados para ajudar um
vilarejo mexicano que está sendo atacado por bandidos, né? Ele é uma releitura dos Sete Samurais, né? do Akira Kurosawa, em que você está lá ali no Japão medieval, uma vila está sendo atacada sempre, e eles contratam os Sete Samurais. A ideia, inclusive, do Akira Kurosawa de ter 7 samurais é que cada samurai era equivalente a uma das virtudes do Bushido, né? Então você percebe que como você consegue criar uma história totalmente diferente simplesmente mudando, né? Então, de repente, em vez de você ter uma história medieval oriental, você tem um faroeste. E você criou uma outra história, né? E aí, evidentemente que você vai criar os seus personagens não vão ser necessariamente os mesmos personagens. Talvez você tenha alguma base para usar, né? Mas você muda. Outro exemplo de filmes que aconteceu isso, tem um filme que chama Segundas Intenções, até com a menininha que fazia o Buffy a Caça a Vampiros, que é um filme bem de jovem, né? Na verdade é com ela, com a Reese Witherspoon, acho que é um cara do Star Wars, não lembro o nome, né? E com a mina do Hellboy. E na verdade é uma releitura ambientada moderna, no moderno só com jovens, de Ligações Perigosas, que foi um filme baseado numa história francesa, né? A história tinha o Keanu Reeves, tinha Michelle Pfeiffer, né? Então assim, é uma história totalmente diferente, porque você ambientou os personagens diferentes, você transformou eles para a realidade. Então esse é o ponto, né? De repente, essa é a ideia desse exercício. Você vai pegar uma história, ou uma ideia, ou, né, alguma coisa, e colocar em outro gênero literário, né? Então você vai mudar, reescrever e de repente criar a sua própria história disso, né? E com isso, como a gente falou, desenvolver o seu estilo, né? Desenvolver a sua escrita, criar material, que de repente esse material pode ser seu, você pode até querer fazer um livro, né? E eu acho que é isso, né? É uma ideia interessante, né? Sempre bom ter um exercício, né? E aquela coisa, se você gostou, deixa seu like, ajuda a gente muito, né? Comenta se você já viu, já sabia de 16 casos, por exemplo, 7 samurais, 7 homens. Se você conhece alguma outra história que funciona desse jeito, né? Repassa isso para o seu amigo escritor, de repente esse exercício pode ajudar ele muito, né? Segue a gente no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. A gente está sempre postando material novo, né? Inclusive nós estamos aqui com os nossos livros, inclusive livro novo, né? Você tem o Conspiração Steampunk, você tem o Steampunk Histórias Extraordinárias, que é de contos, você tem o Cavaleiro de Senhor do Inverno, uma noveleta, o Revenant, que é uma noveleta de terror, né? Fantasia com terror, crônicas, Perigo nas Ilhas de Costa, são 2 policiais com tecnologia bem legal, se você curte. Então venha conhecer os nossos livros também, a gente vai deixar o exercício no primeiro comentário fixado, né? E aí os links também dos nossos livros também, né? E é isso, espero que você tenha gostado.